E aí, tranquilo? Na aula de hoje nós vamos aprender o que são capacitores e como eles podem ser associados. Você quer entender melhor isso? Vamos lá para o quadro que eu vou te explicar. Então, gente, hoje a gente vai ver um pouco sobre capacitor. A gente já foi introduzido ao conceito de capacitância na parte de eletrostática. E hoje a gente vai definir o que é um capacitor e como ele se comporta no circuito elétrico. Tranquilo? Então a gente vai ter o seguinte: o capacitor vai ser uma ferramenta usada para armazenar e descarregar a carga elétrica. Aí você pode falar, Lucas, mas poxa, isso parece uma pilha. Mas aí vai ter uma diferença, porque a pilha vai demorar muito para carregar e demora para descarregar. O capacitor, isso acontece uma velocidade incrível. Então a gente tem essa diferença, sem contar também que o capacitor é um fenômeno puramente elétrico, a pilha tem um fenômeno químico, então tem algumas outras diferenças, mas eles têm uma função parecida, mas não é uma função igual, né? Um não substitui o outro, beleza? Aqui então agora que a gente definiu o capacitor, a gente vai ver como ele se associa em série e se associa em paralelo, e na aula que vem a gente vai ver como ele se associa no circuito. Aqui em série, a gente vai ter o capacitor ligado, a gente vai ter uma série de capacitores ligados a uma fonte de tensão, que cada capacitor ele vai armazenar um potencial. A gente vai ter que, quando esses capacitores estiverem associados em série, a gente vai ter que eles vão armazenar a mesma quantidade de carga. E também outra coisa interessante é que o potencial do circuito vai ser igual à soma do potencial de todos os capacitores. E agora outra coisa importantíssima também é a gente aprender a calcular a capacitância equivalente. E agora é um negócio que eu acho um pouco engraçado, porque aqui a fórmula da capacitância equivalente vai ser análoga à fórmula da resistência equivalente, só que não em série, em paralelo. Aqui, ó, o inverso da capacitância equivalente vai ser a soma do inverso da primeira capacitância mais o inverso da segunda e assim sucessivamente até a enésima capacitância. Agora a gente vai ver o capacitor em paralelo. A gente vai ter que o capacitor em paralelo vai ter a mesma DDP. A gente já viu isso em resistor, vale a mesma coisa. Eles estão em paralelo, eles vão possuir a mesma diferença de potencial. Mas o que vai diferenciar um do outro vai ser a quantidade de carga. É a quantidade de carga total dos capacitores, que vai entrar aqui pela corrente elétrica, né? Que corrente elétrica é carga por tempo, vai ser a soma de todos os capacitores. Aí a gente entra no negócio engraçado de novo, porque a capacitância equivalente, no caso dela ser paralelo, ela vai ser a somatória das capacitâncias, que nem é com a resistência em série. Ou seja, a gente trocou aqui o que a gente aprendeu com o resistor com a capacitância. Então a gente vai ter a capacitância de um sendo o que era a resistência em paralelo do outro e a capacitância paralela como sendo a resistência em série. Então a gente termina a nossa aula de capacitor agora. A gente aprende as suas associações e o que é um capacitor. Na aula seguinte, nós vamos aprender o comportamento do capacitor dentro do circuito elétrico, o que vai ser uma aula muito massa, beleza? Então eu espero ver você lá. Até a próxima aula.